Ou você aí que está em dúvida entre comprar ou alugar imóvel? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre comprar ou alugar imóvel. A dúvida e a discussão que sempre aconteceu na internet, ok? Algumas pessoas falam que é melhor comprar, outras falam que é melhor alugar, mas nesse vídeo aqui vamos falar de um modo mais técnico, o que está por trás quando tem uma decisão de comprar ou alugar, qual é a vantagem de cada um, quais são as desvantagens, e aí sim você vai conseguir fazer a sua melhor escolha. Então, bora lá, pessoal! Começando esse vídeo, então, para iniciar essa análise, antes de mais nada, vamos abrir o nosso mapa mental com o primeiro item, que seria o que está por trás desta decisão entre comprar ou alugar imóvel. Então, você precisa analisar primeiro, antes de fazer a decisão se vai comprar ou alugar, que tem alguns pontos em que fica muito importante a decisão entre comprar ou alugar, tá? E aí, esses pontos são renda e estabilidade financeira, vai variar de pessoa a pessoa, horizonte de tempo, então quantos anos você pretende ficar no mesmo lugar, está por trás também dessa decisão entre comprar ou alugar. Temos também disciplina em investir o dinheiro que sobra, o quanto está sobrando ali para você investir, isso faz muita diferença nessa decisão. O perfil de risco e seus objetivos de longo prazo, isso daqui um item importantíssimo, talvez é o mais importante, que é o que vai decidir entre comprar ou alugar, tá? E taxa de juros, aí é uma análise um pouquinho mais técnica que você vai ter que fazer antes de decidir se está valendo mesmo comprar ou alugar, beleza? Depois de você entender que comprar ou alugar imóvel tem muito mais decisão por trás, certo? Então, entramos aí agora em vantagens, desvantagens, pontos de atenção. E começando com comprar imóvel, quais são suas vantagens, tá? Então, aqui no mapa mental tem 3, certo? Primeiro deles, segurança patrimonial, uma grande vantagem de quando você compra imóvel. Que, querendo ou não, o imóvel ele se torna um bem que pode ser transmitido, vendido ou alugado. Então, falando em termos de patrimônio, ele te traz uma boa segurança, ok? E segunda vantagem, temos como estabilidade. Então, você não vai depender de um proprietário, tá? Que no meio do nada decide vender ou alugar para outra pessoa ou te despejar. Então, você não vai depender de um terceiro, tá? Então você tem uma estabilidade, o imóvel é seu. Você vai fazer o que quiser neste imóvel, tá? E terceira vantagem que poucas pessoas falam é a questão da blindagem contra a inflação do aluguel, tá? Então, ao longo dos anos aí, se você estiver alugado, você vai perceber que sempre tem uma correção, tá? Pelo IPCA normalmente, tá? Mas essa correção é a inflação do aluguel. E quando você compra o apartamento, você meio que fica blindado, não vai ter essa correção. Claro que pode ter outras correções, como IPTU, condomínio, né? Mas em relação ao aluguel, você fica blindado. Então, muito bom este ponto, ok? E depois que a gente fala sobre essas vantagens, alguns pontos de atenção na compra, tá? Então, se você decidiu comprar imóvel, perfeito. Então, aqui tem uns pontos de atenção que você precisa saber e levar em consideração. Então, primeira coisa, temos o custo de oportunidade. Então, quando você escolhe comprar, então, o que você vai fazer? Você vai pegar boa parte do seu patrimônio, deixar no imóvel, vai ficar imobilizado, tá? Em um ativo de baixa liquidez. E aí, o que é esse custo de oportunidade? Então, este patrimônio imobilizado,
esse dinheiro poderia estar rendendo em outros ativos com maior juros, maior rentabilidade, ok? Mas, só um ponto aí para você ficar esperto. Segundo ponto, temos taxa de juros e financiamento, então fique muito esperto. Em ciclo de juros altos, tá? O custo pode dobrar o seu valor total. Então, muito importante, taxa de juros é algo que você leve muito em consideração na compra do imóvel, tá? Terceiro ponto, custos adicionais. Então, muitas pessoas não levam isso em consideração, tá? Então, lembre-se, você vai ter escritura, ITBI, se for um imóvel usado, vai ter uma manutenção, tem condomínio, tem seguros, então leve em consideração esses custos adicionais quando você for comprar, tá? E também, outro ponto, temos menor flexibilidade. Então, se você precisar ocasionalmente vender, se mudar para outra cidade, outro estado, então você vai ter que vender este imóvel, tá? Então, pode levar tempo. Então, leve isso em consideração. Você tem menos flexibilidade, ok? Oh, e você aí vendo todos esses itens entre comprar ou alugar, mas prefere a ajuda de um especialista financeiro? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Mura, fazemos toda essa parte de consultoria financeira, em que ajudamos as finanças pessoais de você tomar rumo, entender aonde está indo, se está bom, se está ruim, se é melhor comprar, se é melhor alugar. E também temos a parte de consultoria de investimentos, em que montamos carteira de investimentos para você, alinhado com seu perfil, objetivo e situação atual. Então, se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como que funciona esse processo e também para entender como está o seu momento atual. Então, aproveitem. E depois desses pontos de atenção de compra, entramos em alugar imóvel. Então, aqui no alugar imóvel, quais são suas vantagens? Então, começando com mobilidade, a primeira delas. Então, mobilidade, o que quer dizer? Então, se você é uma pessoa que muda muito de cidade, trabalho, estilo de vida, estado, país, essa mobilidade o aluguel permite, tá? Porque você vai ter lá um dinheiro investido, vai estar ganhando dinheiro e tal, e não vai precisar ficar vendendo imóvel. Você simplesmente cancela o contrato e vai achar outro imóvel numa outra cidade ou destino para você. Então, uma grande vantagem, mobilidade. Segunda vantagem, custo inicial baixo. Então, você aí, não tenho nada de dinheiro, você não vai precisar daquela entrada para conseguir comprar. Então, apenas precisa de um calção ou fiador, no caso, né? Então, uma grande vantagem para quem não tem um capital ali, um montante para dar uma entrada. E terceiro ponto, temos como acesso a imóveis melhores. Então, muitas vezes, o valor do aluguel é menor que o retorno financeiro do capital que seria necessário para comprar, tá? Mas aí é um ponto específico, ok? Muitas vezes você vê aqueles influencers fazendo as contas, se você tivesse R$1 milhão investido, do que comprar um imóvel de R$1 milhão, você conseguiria alugar um imóvel muito melhor. Mas aí é um ponto de atenção. Claro, é se a pessoa tiver todo esse capital investido. Então, depende muito da situação financeira da pessoa nessa questão específica desta vantagem, ok? Mas, mesmo assim, muitos influencers financeiros, eles acabam fazendo essas contas de que se você tivesse R$1 milhão, é melhor alugar e tal, mas daí é quando a gente está falando de pessoas que têm elevado patrimônio ou já tem algo muito robusto investido, ok? E então, depois de falar essas vantagens, aí entramos em pontos de atenção quando você for alugar. Então, primeiro delas, muito importante, você se atentar na questão de disciplina. O que seria essa disciplina? Então, vamos lá, você vai lá fazer um aluguel, certo? E
é muito importante você ter a disciplina de, se for alugar, é bom ter um dinheiro ali sobrando, tá? Para você, no futuro, ter dinheiro para comprar um imóvel, ok? Se você viver aí a vida inteira com aluguel, é um pequeno risco que você corre aí nas suas finanças, ok? Então você precisa ter essa disciplina. Pode ser aluguel? Pode, mas que seja um aluguel que caiba no bolso e sobre dinheiro no final, tá? Se você fizer um aluguel que vai esgotar tudo que você ganha, cuidado, isso aí tem um risco por trás disso lá na frente, ok? Então, disciplina, primeiro ponto. Temos como segundo ponto aumento do aluguel, então fique muito esperto, ok? O aluguel vai ter reajustes, e aí ela pode ser pelo IPCA ou pelo IGPM, vai depender de caso a caso, ok? Por exemplo, na época da pandemia, o IGPM subiu lá nas alturas, e aí o que acontece? A negociação, para não prejudicar tanto as pessoas com aluguel, foi feita uma inversão, fizeram como o IPCA, mas mesmo assim teve reajuste de aluguel, então leve isto muito em consideração. Terceiro ponto, temos falta de patrimônio ao final, tá? Então, é o que eu falei lá no começo, quem só alugar e não investir nada, lá na frente pode chegar na aposentadoria sem bem algum. Então é muito importante isso. Você aluga, faça questão de investir um dinheiro, deixe o dinheiro lá rodando, investido, tá? Ah, não quero comprar imóvel. Tudo bem, tranquilo, mas você tem lá um patrimônio que na frente lá dá algum problema que você não consegue alugar, você pelo menos já consegue comprar facilmente um imóvel, tá? Então, muito importante ter isso ciente, tá bom? E depois de entrar em vantagens de cada um, agora vamos falar um pouco sobre o perfil da pessoa. Sim, muito importante quando você leva em consideração uma compra ou um aluguel de imóvel, muito importante você ver o perfil de você mesmo, entender que momento de vida você está, quais são os seus objetivos. Então aqui, vamos listar aqui alguns perfis, e aí, dentro desses perfis, qual que vai valer mais a pena, tá? Então, por exemplo, primeiro perfil, temos aí um jovem profissional, tá? Esse jovem profissional está em ascensão, tá? Então, tem uma idade aí entre 25 e 35 anos, relativamente novo, renda crescente e, ponto muito importante, uma possibilidade de mudança de cidade ou país e também uma baixa estabilidade no local atual em que ele vive. Com esse perfil, claro que o aluguel tende a ser mais vantajoso devido à flexibilidade, ok? Pode comprar? Pode, claro que ele pode, mas tem que estar ciente que se ele precisar trocar de cidade ou país, vai ter um imóvel lá na cidade que ele vai ter que vender para conseguir comprar um outro na próxima cidade, e aí pode demorar, ok? Segundo perfil, temos como uma família consolidada, então é um cara aí que está com 35, 50 anos de idade, tem filhos que já estão em idade escolar, já está numa cidade há muito tempo, então já tem uma estabilidade, e aí ele tem o desejo de criar raízes e patrimônio. E aí, qual que faz mais sentido? Aqui a gente claramente pode indicar a compra, faz mais sentido, mesmo que for um financiamento. Tá claro que tem que caber no orçamento dele. Mas, quando a gente está falando de um perfil que está lá querendo criar raízes, ficar numa cidade, já tem filhos, compra normalmente faz mais sentido. Tá? Terceiro perfil, temos o investidor disciplinado, ele tem boa educação financeira, tem capacidade de investir, a diferença entre o aluguel e a compra, e acompanha o mercado e entende de diversificação. Este perfil normalmente, tá, pode ser que é um perfil que ele vai fazer mais contas e entender que o que ele tem investido vale muito a pena deixar, não se descapitalizar, deixar investido e alugar o imóvel com rendimentos que ele recebe desses investimentos, tá? Mas, lembrando, esse aqui é um perfil de um investidor disciplinado e não é todos que têm este perfil. Então,
quando os influencers comentam sobre a questão que vale mais a pena alugar, é por causa desse perfil que eles têm. Eles têm um perfil de investidor, são disciplinados, sabem fazer contas financeiras, têm educação financeira. Então é claro que eles vão tender a este perfil, ok? E o último perfil temos como um aposentado ou pré-aposentado. Então ele busca ali, é um aposentado que está buscando tranquilidade, previsibilidade e estabilidade, tá? Não quer depender de aluguel, e aí esse perfil, claro, vai ser comprar, tá? Para trazer tranquilidade, não ter correção e ter o imóvel ali no final de sua vida, beleza? Então esses perfis, para dar um exemplo de como pode variar compra e aluguel. E depois de entender esse perfil da pessoa, temos um outro ponto também muito importante você levar em consideração, que seria fatores emocionais, ok? E aí o que acontece? Fatores emocionais deve ser levado em consideração. Lembre-se, nem tudo é matemática, tá? Então, assim como nos investimentos, na parte de finanças pessoais, também existe fatores emocionais. E quando a gente fala de compra e venda, temos 3 pontos relacionados à emoção. O primeiro delas é a tranquilidade. Então, algumas pessoas vão dormir melhor, ficar mais tranquilas, sabendo que o imóvel é delas. Tem pessoa que vai querer essa tranquilidade para ela mesma. Outras vão pensar na questão de mobilidade, outras querem liberdade de se mudar sem burocracia, como por exemplo os nômades digitais, cada vez está em um país diferente. Isso aqui é mobilidade para eles, tem a emoção da querer de liberdade aonde quiser ficar, tá? E terceiro fator emocional é a questão de família. Então, uma pessoa que já tem filhos, quer criar raízes, podem pesar muito mais que o retorno financeiro, tá? Então, muito importante levar em consideração também o que você sente. E aí, pessoal, que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado a escolher o melhor caminho para vocês. Então, nesse vídeo, a conclusão é bem simples. Não existe certo, errado, não existe qual que você deve fazer. Vai depender muito do seu perfil, dos seus objetivos, do que você sente, certo? E também a sua situação atual. Então leve isto muito em consideração. E curtiu? Perfeito. Dá um joinha e segue a gente para vídeos assim. Tem dúvidas? Perfeito. Comenta aqui embaixo. E se interessou para uma consultoria financeira para entender qual que é o melhor para você, fazer uma análise se realmente vale a pena? Perfeito. Aqui estou eu. No Mura fazemos essa análise. Então, se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para exatamente você entender como funciona esta consultoria e também para entender qual é o seu momento atual de vida. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!